Abramos nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 7. Vamos falar um pouco hoje sobre as armas para a vitória, um acontecimento com o povo de Deus ali no vale de Jezrael, onde Gideão liderando 300 homens, venceu uma batalha, um ataque de inimigos, no exército de 130 mil homens. Com apenas 300, ele venceu o exército. Vamos ver como aconteceu isso, e que essa ministração não seja apenas a título informativo, mas que possamos realmente entender o que aconteceu naquele episódio e tirarmos algumas lições para a nossa vida hoje, aquilo que nós podemos aprender com o Senhor, como lutar contra inimigos numerosos que temos e como nos comportarmos na dependência do Senhor. Juízes 7, do versículo 16 ao 25, nos diz o seguinte: Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um em suas mãos trombetas e cântaros vazios contendo tochas acesas. E disse-lhes: Olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu ao extremo do arraial, como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu e todos os que estiverem comigo a trombeta, então também vós tocareis a trombeta ao redor de todo o arraial, e direis: Pelo Senhor e por Gideão. Chegaram Gideão e os 100 homens que com ele iam à extremidade do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, logo depois da troca dos sentinelas. Tocaram as trombetas e partiram os cântaros que traziam nas mãos. Tocaram as 3 companhias as trombetas e partiram os cântaros. E segurando na mão esquerda as tochas acesas e na mão direita as trombetas que tocavam, exclamaram: Espada pelo Senhor e por Gideão. Enquanto permanecia cada um no seu lugar ao redor do arraial, todos os midianitas deitaram a correr e gritando fugiram. Tocando os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E fugiram até Betsira, naquela direção de Zezerã, até os limites de Abel, Meolá, acima de Taate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Asser e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Também Gideão enviou mensageiros por toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: Descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas até Bet-Bata, e também o Jordão. Convocados todos os homens de Efraim, tornaram-lhe as águas até Bata e também o Jordão. Prenderam também a 2 príncipes dos midianitas, a Oreb e a Zebe. Mataram a Oreb na rocha de Oreb, e a Zache mataram no lugar de Zebe. E perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e Zebe a Gideão, além do Jordão. Nós sempre ouvimos essa história, e é uma história interessante, e nós precisamos entender o porquê que aconteceu isso. No capítulo 6 de Juízes ainda, nos diz a razão por que isso aconteceu.
Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor o entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Sempre que Israel semeava, subia contra ele os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. E depois Deus chama Gideão. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofa, e que pertencia a Joás, a Mizerita, onde Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar. E o anjo do Senhor então convocou a Gideão para que ele pudesse lutar e fazer o livramento de Israel. Mas vamos pensar então um pouquinho, quem eram os inimigos de Israel nesse episódio? Diz ali que eram os midianitas. Os midianitas eram parentes dos israelitas, parente lutando contra Israel. Eles eram descendentes de Midian. Midian foi um filho de Abraão com Quetura, do segundo casamento. Abraão casou com Quetura e desse casamento nasceu Midian, que está lá em Gênesis, capítulo 29, versículo 25, versículo 1. É um povo nômade que vivia ao leste do Rio Jordão, perto do Mar Morto, na região de Gileade, Moabe e também no sul de Edom. Então, quem atacou Israel, um dos povos, foram os midianitas, próprio povo de Deus atacando os parentes. E um outro povo também que fez parte desse conclave foram os amalequitas. A gente pensa que amalequita é inimigo, não é inimigo. Também era uma tribo nômade, eram descendentes de Amaleque, que era neto de Esaú. Esaú, irmão de Jacó, é parente. Os midianitas e os amalequitas eram parentes dos israelitas e vieram e prejudicaram muito o povo, e durante 7 anos teve essa perseguição. Os dois povos formaram uma coalizão para ferir a Israel, e aí nós pensamos que os nossos inimigos são os que estão mais longe, mas na verdade, muitas das vezes, os inimigos são os nossos próximos, os nossos parentes. A pedrada dói mais de quem está tirando mais próximo, né? O tapa que nós levamos é de quem está próximo, né? De quem está de longe. Mas nós pensamos, muitas vezes nós pregamos isso aqui e falamos, não, mas os nossos inimigos são os nossos parentes. E quando nós somos esses que ofendem os nossos parentes, eles também têm o direito de dizer a mesma coisa. Puxa vida, eu não esperava isso do meu parente. Parece que parente tem a liberdade de atacar o próprio parente, e essa liberdade não foi dada por Deus. A liberdade que Deus deu para o seu povo foi que amassem uns aos outros, que amassem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse foi o mandamento. Mas parentes se acham no direito de prejudicar o próprio parente, porque é do próprio sangue, então não vai fazer diferença. Aqui nesse caso fez muita diferença. Os midianitas e amalequitas eram parentes dos israelitas, e durante 7 anos, tudo que Israel produzia, eles iam lá e destruíam. Não só a plantação, mas o gado, as ovelhas, tudo aquilo que eles produziam, vinha esse povo e arrebentava. Mas por quê? Porque Israel fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Eles esqueceram Deus, deixaram Deus de lado. E Deus falou, então tá bom, vocês estão agindo por sua própria conta, então vocês se viram. O exército de Gideão, nós lemos na história que ele primeiro convocou o povo e apareceu 32 mil homens. Isso dava, comparando com o exército de Gideão,
com o exército inimigo, que era de 130 mil homens. Então pegamos 130 mil homens do exército dos midianitas e dos amalequitas, para 32 mil homens de Israel. Cada israelita tinha que dar conta de 4 soldados. Aí ficava fácil, não ficava muito difícil. Mas Deus falou, é muita gente, 32 mil é muita gente. Para que depois o povo não faça, não, mas prevaleceram porque era só 4 contra 1. Então foi levado, pedido que os covardes voltassem, e ficou 10 mil homens. Mas aí nós temos a mesma proporção, 130 mil para 10 mil, sobraria 13 inimigos para cada soldado israelita. Se na posição anterior ele tinha que dar conta de 4, agora ele tem que dar conta de 13 soldados. Mas aí Deus falou, ainda é muito, tem muita gente. E foram para o vale para tomar água, a prova final. E naquela prova final só 300 passaram. Aí a coisa complicou mais ainda. 130 mil homens para 300. Isso equivale a 433 soldados, para que cada um tinha que dar conta de 433 soldados. Complicou. Só por Deus mesmo. E esse episódio aconteceu ali na fonte de Gideão, que é a fonte de Arote, que é chamado fonte do medo, fonte do terror, e ocorreu no vale de Jezreel. Algumas ilustrações nós temos. O vale de Jezreel, na verdade, ele tem 300 quilômetros de extensão. Então, em vários trechos, em vários pedaços desse território imenso, aconteceram alguns fatos bíblicos. E esse fato bíblico também aconteceu numa das partes do vale de Jezreel. Mas no texto que nós lemos ali, Gideão convoca o povo, arma esses 300 soldados para lutar contra 130 mil, mas arma apenas com cântaros, com a tocha acesa dentro, e o chofar, que eram as buzinas, as cornetas que eles tocavam na época. Já era numericamente impossível vencer, e ainda sem armas. Tinha apenas buzinas e o chofar. O chofar, quando ele era tocado, ele falava da proclamação. Proclamação para a guerra, proclamação para a batalha. Era um som que o soldado sabia definir muito bem que posição ele teria que tomar, que tipo de ânimo ele teria que ter para enfrentar, independente da quantidade de inimigos que ele teria que abater. Mas ele sabia que ao soar a buzina, ele teria que tomar uma posição. Ele teria que falar, não tem mais ninguém, é eu contra 433. Então vai ser difícil. Mas ele tinha que fazer isso aí. E hoje nós temos também a buzina sendo tocada, o Evangelho sendo pregado. E Mateus 24:12 nos diz que no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Isso é guerra espiritual, e guerra espiritual se vence com armas espirituais. Mas Jesus já disse que no final dos tempos a coisa ia ficar desse jeito. O amor de quase todos esfriará. O interesse pelo Evangelho ia ficar no segundo, terceiro ou quinto plano. E a Bíblia recomenda: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ezequiel 37, de 17 a 21, nos traz a responsabilidade que o atalaia tem nessa guerra espiritual. Ezequiel 3:17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Tu da minha boca ouvirás a palavra e as avisarás da minha parte.
Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o teu sangue da tua mão requererei. Mas se avisardes o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho, ele morrerá na sua maldade, mas tu salvaste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste no seu pecado, morrerá. E a sua justiça não tiver praticado, não será lembrada, mas no seu sangue da tua mão o requererei. E o 21, mas o avisando do justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque fora avisado, e tu salvarás a tua alma. Em Romanos 10, 14 e 15, o apóstolo Paulo nos faz umas perguntas ali. Romanos 10, 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam boas novas. Aqueles que levam o Evangelho e levam o Evangelho a sério. E o nosso adversário, segundo Efésios, capítulo 6, versículo 12, pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes do mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Da mesma forma que aquele exército de Gideão tinha que enfrentar os midianitas e os amalequitas, que era um exército numeroso, hoje nós também enfrentamos toda sorte de afronta dos nossos inimigos. É o ciúme, a ira, a porfia, a dissensão, a discórdia, o lucro fácil, tantas coisas que vêm nos afrontar, vêm nos atentar, vêm nos tentar tirar a nossa alegria, tentar desviar do caminho da salvação. Então a nossa luta hoje também é contra inimigos numerosos. E o Senhor já colocou a buzina e falou: está perto, está perto. As coisas estão acontecendo numa velocidade muito rápida, a trombeta está soando e nós temos que realmente tomar posição de luta. Primeira lição que nós então entendemos foi que os inimigos estão próximos da gente e que muitas vezes nós também somos inimigos dos nossos semelhantes, e aí fica o cuidado. Segunda lição é que nós temos que proclamar esse Evangelho, nós temos que levar e avisar o ímpio da maldade que ele está cometendo. Terceira responsabilidade é que nós devemos tomar posição nessa batalha. Independente da quantidade de inimigos que nós temos que vencer, nós temos que lutar. Se não podemos aniquilar todos, vamos de um em um, vamos dando um passo de cada vez, mas sempre na direção certa, sempre na dependência certa, sempre usando as armas que Deus recomenda, que são as armas espirituais, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é uma guerra espiritual. Uma outra lição que nós aprendemos nesse texto que nós lemos são os cântaros quebrados. Cântaros quebrados nos dá a versão de vidas quebrantadas. Vidas quebrantadas. As tochas só aparecerão quando os vasos forem quebrados. Eles tinham uma buzina numa mão, mas na outra tinha um cântaro, e dentro desse cântaro, dentro desse vaso, tinha uma tocha. E essa tocha, naquela meia-noite, quando eles partiram para cima do arraial dos midianitas e dos amalequitas, tocando a buzina, quebraram os cântaros e apontaram a tocha.
tinha acontecido a troca da guarda da meia-noite. E eles estavam, os amalequitas e os midianitas estavam num vale, todos acampados, agrupados num lugar só. E quando olharam para as colinas que cercam aquele vale, que estão ao redor, olharam só lâmpadas, 3 blocos de fogo, gritaria, buzina. Eles falaram: gente, o que tem aí ao nosso redor é muito poderoso. Eles não viam as armas, mas viam o fogo. E quando a gente tremula um pedaço de um tição de fogo no escuro, esse tição ele se multiplica pelo movimento que ele faz, em 2, 3, 4, até 10. 10. Quem olha assim de longe fala: mas tem 10 tochas ali. Na verdade é uma só que está tremulando. Isso é para confundir. E o que os midianitas e os amalequitas viram foram uma enormidade de tochas acesas, aquela buzina tocando, e de noite o som se propaga com mais facilidade. De noite nós escutamos o grilo cantando, né? Qualquer barulhinho que faz, nós temos o nosso ouvido sensível. E na meia-noite, naquela escuridão que não tinha holofotes para o povo, escutando aquelas buzinas tocar todas ao mesmo tempo, milhares, na visão dele, milhares e milhares de tochas acesas, eles falaram: estamos perdidos. E aí um contra o outro, o exército amalequitas, os midianitas, naquela correria, no corre-corre, 130 mil homens apavorados, o que fizeram? Começaram, não sabia quem estava na frente deles, foram enfiando a espada e se matando. Os que não conseguiram atingir, ficaram com medo e fugiram, porque viram um enorme exército. Na verdade era só 300 homens sem arma, só uma tocha. Mas para que a tocha aparecesse, foi preciso quebrar o vaso. E que lição nós podemos trazer hoje? O Espírito Santo só fluirá quando houver o quebrantamento do eu. Quando o meu vaso quebrar, quando o meu eu deixar de existir, nós temos a palavra de Deus que diz que o Espírito Santo habita em nós, que nós somos morada, nós somos templo do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só vai agir se nós falarmos: Senhor, agora é contigo. Não é eu que quero fazer, eu quero quebrar o meu eu quero quebrar o meu vaso, e aí o Espírito Santo faz a obra. Salmo 51, 17, que foi lido aqui hoje. Salmo 51, 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. É isso que foi lido hoje. Há um espírito quebrantado, o meu eu sendo aniquilado e reconhecendo a soberania, a presença de Deus. Isaías 57, 15. Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é o Santo. No alto santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. É para isso que Deus age. Mas quando nós quebramos o vaso, Isaías 66, 2, Isaías 66, versículo 2: não fez a minha mão todas essas coisas, e assim vieram a existir, diz o Senhor. É para esses que olharei, 2 pontos, para o humilde e contrito de espírito e que treme da minha palavra. É para esses que eu olharei. Não para o que tem olhos altivos, para o que é arrogante, para o que acha que é super crente, para o que acha que pode todas as coisas. Não, quando eu faço, eu arrebento. Não, Deus não olha para esse tipo de pessoa.
mas olha para aquele contrito, onde reconhece: Senhor, eu não sou nada sem o Senhor na minha vida. E Espírito Santo, eu não sou nada, o Senhor não pode agir se eu não quebrar o meu vaso. Da mesma forma como os soldados, 300 soldados de Gideão, quebraram o vaso e apareceu a tocha, também nós devemos fazer essa quebra do nosso eu e deixar o Espírito Santo agir. Mais uma lição que nós podemos aprender também: tochas acesas. Tochas acesas falam de vidas cheias do Espírito Santo. O grande trunfo de Gideão não foi em tocar as buzinas. Ele poderia simplesmente tocar as buzinas, todo mundo na escuridão, e o milagre poderia não acontecer. O segredo foi manipular a tocha, sendo manipulada naquela escuridão, se multiplicando como se parecesse várias tochas e várias pessoas, multiplicando o número incalculável de pessoas que os soldados estavam vendo, quando na verdade só tinha 300. Mas a tocha acesa. O grande trunfo então de Gideão não foi só em tocar as buzinas. Evangelizar não é a estratégia mais difícil. Hoje nós temos facilidade na evangelização. Se eu sou tímido, acanhado, não sei fazer o evangelismo corpo a corpo, eu posso escrever, usar o e-mail, usar a internet, as ferramentas, mandar publicar numa revista, no jornal, uma mensagem, escrever e divulgar sem que eu possa estar aparecendo. Quer dizer, evangelizar hoje ficou fácil. Tocar a trombeta, tocar a buzina hoje ficou fácil. Tem tanta gente tocando trombeta, tem tanta gente fazendo alarde. Existem cristãos que tocam a buzina, quebram o cântaro, mas não tem a tocha acesa. Faz barulho, faz um auê, mas a tocha acesa que faz a diferença na vida do inimigo, não tem. Pessoas que querem fazer tudo, mas não tem o Espírito Santo agindo, vai sofrer, não vai dar certo. O inimigo sabe que está escutando o barulho, mas não sabe se está sozinho ou tem mais gente com ele, se ele está lutando sozinho ou tem alguém auxiliando. Os 130 mil homens que estavam ali viam, como se estivesse vendo milhares e milhares de pessoas, porque o fogo estava aceso. Se eles tivessem espadas, a luta seria desigual, a derrota seria iminente, mas o fogo fez a diferença. E é esse fogo que está justamente faltando na nossa vida muitas vezes, está faltando na vida da igreja. O que? Se armar para a guerra, atender, escutar o clamor das buzinas, escutar o clamor das multidões, das almas que estão perecendo, indo para o inferno, e nós não estamos fazendo nada. Mas temos que ter o nosso ouvido sensível para a voz do Espírito Santo, que é essa buzina. A quem eu vou enviar? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, como diz o Isaías. Mas Deus não precisa de números para vencer a batalha. Ele precisa de homens que toquem a buzina, quebrantem suas vidas e mantenham a tocha acesa. É isso. Compromisso diante do Senhor, responsabilidade nessa missão que nós temos de evangelizar, porque o fim está próximo. Coisas terríveis já estão acontecendo no planeta Terra, e antes do arrebatamento teremos ainda uma grande batalha contra Israel, que será liderada pela Rússia. Depois eu quero falar sobre isso em outro momento, mas vai ser uma batalha terrível. E depois disso vem o arrebatamento da igreja, e depois vem a construção do templo, e depois vem a batalha do Armagedon. Então tem uma série de coisas que estão para acontecer por esses dias. Esses dias que eu digo, pode ser daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos no máximo, mas o momento está próximo. E
no próximo estudo nós veremos o que está sendo feito no mundo, a nível mundial, para que essas coisas, essas profecias estejam se cumprindo hoje. Então, por essa lição de hoje, pela batalha que ocorreu, então nós temos que ficar cada vez mais atento naquilo que nós estamos fazendo, se estamos prejudicando os nossos parentes ou não, ou muitas vezes nós apenas reclamamos que estamos sendo perseguidos por nossos parentes. Da mesma maneira que eu reclamo de um próximo que está me atingindo, esse próximo também pode estar reclamando do outro da minha pessoa. Isso que eu tenho que ter, essa noção da minha responsabilidade. Também tenho que estar preparado para essa guerra. Também tenho que estar sabendo com que tipo de inimigo estamos lutando. E a Bíblia dá essa referência, que a nossa luta é contra as maldades celestiais, nas regiões celestiais inclusive. As forças que estão nos atacando de todas as formas, e nós precisamos saber combater esses inimigos com as armas que Deus nos fornece, que estão lá também em Efésios capítulo 6. É uma dica para nós. E saber que não adianta só fazer o barulho, não adianta só quebrar o vaso. Nós temos que deixar a atuação, deixar o Espírito do Senhor que habita em nós fazer essa diferença, fazer essa obra. Por nós mesmos, pela nossa força, pela nossa capacitação, nós não vamos muito longe, porque muitas vezes nós desconhecemos o tamanho e a quantidade dos inimigos que estão ao nosso redor, ao nosso derredor. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor que acampam ao nosso redor, mas nós temos que ter também a nossa responsabilidade nessa guerra, nessa batalha espiritual. Então vamos fazer esse reconhecimento diante do Senhor, reconhecer que o nosso eu precisa ser quebrado, o nosso vaso tem que ser quebrado, para que o Espírito Santo possa realmente atuar na nossa vida, e assim saberemos entender que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Sem a ação do Espírito Santo, sem a tocha estar acesa, é só barulho, e barulho não ganha guerra. Barulho só não ganha guerra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é por nós. Amém? Deus nos abençoe nessa lição de hoje.